Câncer, o que vem na sua direção pelos próximos dias é o que vamos saber aqui hoje nessa leitura. Lembrando que é uma leitura geral, atemporal e coletiva, não força nada aí para você, ok? Não ressoou, libera, solta para o universo. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Câncer. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando que as informações sobre leituras particulares, mapa numerológico, nosso curso de baralho cigano, nosso curso de tarô e também o nosso e-book de banhos energéticos para você estar cuidando, renovando a sua energia espiritual, elas se encontram todas aqui abaixo na descrição desta leitura, ok? Vamos lá então. Vou abrir a sua leitura com o Oráculo dos Delfos. Por favor, espiritualidade da luz, o que vem na direção de Câncer pelos próximos dias? Que é importante eles saberem aqui hoje, por favor. Ok. A timidez, o despertar, a estrela, a esperança, mais uma, e a reconciliação. Fundo de deck, música celestial. Olha, aqui existe, Câncer, um chamado aí para você, tá? Só que é um chamado que, assim, para alguns de vocês, pode ser um chamado espiritual, tá? De fato, com esse despertar aqui, essa carta da estrela, né? Alguns pode ter a ver com algo relacionado até mesmo com a internet ou relacionado com um grupo aqui de pessoas, alguma comunidade, algum trabalho voltado assim para a espiritualidade. Só que a questão toda aqui, Câncer, qual que é, né? Independente do que seja esse chamado na tua vida, que pode ser espiritual ou não, né? No sentido, por exemplo, de trabalho com a espiritualidade ou de você até mesmo se aprofundar mais no seu conhecimento e nos seus estudos espirituais, aqui mostra que assim, você está se retraindo para esse chamado. Então não é uma novidade aqui para você, né? É como se, pelo tema dessa leitura, que é o que vem na sua direção pelos próximos dias, você meio que vai ser chamado pela segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª vez. Porque eu não estou vendo na sua leitura uma novidade. Não é o primeiro chamado. Pode ser o segundo, quinto, 10º chamado que você está recebendo. Aqui é tipicamente aquela pessoa que sabe que tem que fazer alguma coisa, né, que está no teu caminho de vida ou algo do tipo, ou você percebe uma importância que vai ter para você ou para outras pessoas aqui envolvidas, e assim, você está adiando alguma coisa. Você está deixando para amanhã, para a semana que vem, para ano que vem, ou esperando aqui condições perfeitas que nunca vão chegar, né, porque a gente sabe que o tempo perfeito, a condição perfeita não vai chegar para você fazer alguma coisa. E aí, literalmente, essa esperança aqui é a esperança da espera. Não é esperança ativa, é a esperança ociosa. Eu espero um dia conseguir fazer alguma coisa. Eu espero um dia ter condições perfeitas para conseguir dar o primeiro passo em relação a alguma questão. Será que aqui você tem esse chamado? E você vai ser chamado de novo. Pelo menos aqui é a segunda vez que eles vão lembrar você de alguma coisa aí na tua vida. Porque, como eu disse anteriormente, eu não vejo que seja a primeira vez, tá? Para todos que estão nessa leitura, pelo menos é a segunda vez que eles estão olhando para você falando, olha, tem essa questãozinha aqui que você está aí, ó, se retraindo, que você está se escondendo, que você não está querendo assumi-la na tua vida. E não é que você tenha, Câncer, obrigação, né? A não ser que aqui você tenha uma questão, sim, de obrigação, né? Com algo que tem a ver com responsabilidade aí na tua vida. Mas, indo para o lado espiritual, não tem obrigação, mas tem propósito, né? E aí você sabe que você tem um caminho de vida aí, que ele tem também um propósito de acordo com as coisas que você veio fazer. Só que aqui existe uma resistência da parte de quem é dona aí dessa leitura, tá? E aí, o que seria, né, essa reconciliação aqui para você? É você se voltar a você mesmo, você se voltar ao seu propósito. A reconciliação, ela fala também da aceitação, né? Ou de você respeitar, por exemplo, a importância que isso aqui tem na tua vida, ou aceitar, né, que faz parte aí do teu caminho, que faz parte da tua evolução, tá? E aqui tem uma segunda mensagem também, Câncer, para alguns aí de vocês, que é o quê? Aqui pode, de fato, haver uma reconciliação entre você e entre uma pessoa. E, inclusive, aqui pode ser um familiar. E esse familiar pode ser um filho ou uma filha, ou pode ser sim questões afetivas amorosas, tá? Só que o que acontece, né? Aqui, essas duas energias, elas mostram que existem caminhos para que de fato você volte a se reconectar com essa pessoa. Porém, alguém precisa se movimentar. Então assim, se é você
que está, por exemplo, esperando alguém vir se reconciliar aí com você, é como se eles falassem, olha, você também pode fazer um movimento. E se não é você, você está pensando em ir, né, até a pessoa, não está esperando nada, você, por exemplo, que talvez se afastou, terminou aqui relacionamento, ou terminou algo aí mal resolvido, né, deixou algo mal resolvido, vamos dizer assim, tem caminhos aqui também para que você vá até essa pessoa e tente se reconciliar com ela, porque a probabilidade aqui é de aceitação, tá? A probabilidade é de que a pessoa aceite se reconciliar aí com você. Então, nós temos essas duas mensagens aqui iniciais, ok? A música celestial que ela ficou no fundo do seu deck, ela fala muito sobre a apreciação. Mas no caso aqui da sua leitura, é como se ela tivesse vindo de uma maneira negativa, né? Ela estava até invertida quando eu olhei aqui para o fundo do seu deck. Vocês viram que eu virei, né? Você pode voltar que você vai perceber que eu virei para poder mostrar para você. Mas ela invertida, ela vai trazer esse lado negativo, que é você somente observar alguma coisa, ou imaginar como seria, né? Ah, como seria se eu voltasse com essa pessoa? Mas não existe um movimento para que de fato isso aconteça, mesmo você querendo que isso aconteça, entende? Então é quando a ação não está alinhada com o desejo aqui. É a mesma coisa, eu quero uma mudança de vida, mas a mudança de vida que eu quero depende que eu faça alguma coisa, mas eu não estou fazendo o que eu poderia fazer. Eu estou somente imaginando, somente cogitando as possibilidades do que pode ser e nada fazendo para que isso aconteça, entende? Eu vou aqui, Câncer, pedir mais uma. Ainda com o oráculo, tá? Mais uma, por favor. Vieram duas. Ó, a tristeza e a melancolia. E aí, Câncer, o que acontece? Você, né, que tem esse chamado aqui, o que pode acontecer, né, com você também, e assim, isso é bem comum, sim, de acontecer, é você perceber que às vezes a sua vida, ela tá sem sentido. Por quê? Porque tem algo que você poderia, né, estar fazendo aqui, que tem grande sentido para você, mas você não está fazendo. E aí, por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, bens materiais, etc, e tal, uma vida aí com grandes regalias, né, materiais, você tá bem de saúde, coisas do tipo, aqui tem um vazio em você, né, ou uma tristeza que de vez em quando bate aí na tua porta e nem você sabe o motivo. Então talvez você se questione, nossa, eu tô bem, né, tô com saúde, minha família tá bem, as coisas estão bem, etc e tal, mas tem esse sentimento aqui. Por quê? Porque tem esse chamado também, que nesse caso está sendo negligenciado aqui para quem, né, é dona aí da leitura. E você que tem a ver com a reconciliação, mostra tanto você triste quanto a outra pessoa também. Então por isso que eu falo para você que pelas cartas aqui e pelo que eles estão passando, a probabilidade de quem vai fazer o movimento é que o outro lado aceite, tá? É de que o outro lado também queira se reconciliar com você, porque são duas pessoas que estão tristes. Uma é como se estivesse mais triste do que a outra, tá? Isso aqui também fica claro para mim através aqui dessas duas energias. Mas independente do grau de tristeza, né, de melancolia de cada um de vocês, tem caminhos para que isso acabe, né, vamos dizer assim, você voltando aí com uma pessoa. E a pessoa com você, né, porque se é duas pessoas aqui, ambas as partes aí, né, precisam querer também. Vamos aqui, Câncer, ver o que mais com o tarô. Tarô das bruxas. Tarô, o que é timidez, por favor, para os dois casos aqui? Ó, 2 de copas, para você que é questão de reconciliação, tá mostrando aqui, né? Você se unindo novamente a essa pessoa, porque tem caminhos aí para que isso aconteça. E provavelmente, né, 99,9% aqui de certeza, estamos falando de uma relação positiva. Tá? Eu até diria 100%, que eles estão me corrigindo aqui, né? 100%, tá, de certeza que o conselho aqui, né, e a oportunidade de reconciliação é para um relacionamento saudável. Não é um relacionamento tóxico ou uma pessoa que prejudicou aí você, ok? Porém, né, de acordo com a pergunta aqui que eu fiz, Câncer, o 2 de copas, ele vai falar que talvez você esteja esperando que o outro faça esse movimento. Porque foi o outro que talvez, né, saiu aí da situação, ou foi o outro que acabou, foi o outro que não deu aqui satisfação. E assim, pode ser que o outro faça um movimento aí na sua direção, né? Mas estão falando aqui que você também poderia fazer. Porque o 2 de copas, ele é a reciprocidade. Eu vou, fulano também vai, né?
Ou eu vou e fulano aceita, ou fulano vem e eu aceito. Tá. E para quem é a outra questão do chamado aqui? Valete de copas e rei de espadas. Dê o primeiro passo, que eles estão falando aqui. Dê o primeiro passo de acordo com aquilo que você pode nesse momento. E não queira ver todo o caminho, não queira ver aonde você vai chegar. Dê o primeiro passo, que é o que você pode fazer. Inclusive, o rei de espadas, ele fala simplesmente do planejamento. E de você colocar no papel aí as ideias, ou o que você pode, de fato, fazer com a sua realidade atual. Vamos supor que você tem um chamado aí de trabalhar com a espiritualidade, né? E aí você vai poder escolher com o que é que você vai trabalhar. Você vai trabalhar, por exemplo, com os oráculos, com as terapias, com algum outro tipo de atendimento, etc., né? Comece por aí. Porque quando você decidir o que é que você vai fazer, você já vai ter mais um passo a dar. Que é o que? Começar o que você decidiu o que você vai fazer. Então, eu vou estudar o tarô, né? Então, o que eu vou fazer? Vou comprar lá livros, né? Vou adquirir um curso, vou estudar e etc. Vou fazer terapia, então vou precisar fazer uma formação ali na terapia que eu escolhi, ou em várias terapias, para depois eu escolher qual terapia eu mais gostei. Mas olha só, dê o primeiro passo aqui. Porque a sua intuição, ela está te levando para esse caminho, né? E pede que você acredite na mesma. Que mais, tarô? 5 de copas, não tenha medo aqui do arrependimento, tá? Para ambas as questões, né? A gente está vendo aqui nessa leitura. Aqui pode ser que, para quem é questão de reconciliação com alguém, pode ser que você se afastou da pessoa, né? Porque o 5 de copas aqui, ele pode falar sobre isso também. Você se afastou e agora você está um tanto quanto arrependido, arrependida. E aí eles estão falando, olha, tem caminho para você voltar para essa pessoa. Porque eu não sei o que aconteceu aqui, né, entre vocês, mas provavelmente ou foi um mal entendido, um afastamento, uma coisa de silenciamento, aonde não ficou bem resolvido, né? Ou não sei, a pessoa pediu um tempo aqui para você, ou você pediu um tempo para a pessoa e agora você quer, né, voltar para a pessoa porque o tempo que você precisava já foi o suficiente. Ó, 10 de copas aqui, né? Você se unindo lá com uma pessoa. E você, né, que nada tem a ver com alguém, mas com você mesmo, com o seu chamado aí, que a vida está chamando você pela 10ª vez, vamos dizer assim, não se arrependa também de dar o primeiro passo, tá? De começar aqui o que você vai começar. Se errar em alguma coisa também, não tem importância, né? Porque você é novo aqui na questão toda. O que é, tarô, a esperança? O que impede eles aqui de agir? Ou melhor, existe algo que está impedindo? Ou é eles mesmos? Ou são eles mesmos, né? As de copas, a torre. E nós temos aqui o diabo. Olha, alguns de vocês, você tem algum bloqueio, né, na sua vida e você vê através desse bloqueio, ou melhor, você vê esse bloqueio como se ele fosse o responsável por você não conseguir atender a esse chamado aqui. E aí você entende que você precisa de uma libertação, né, a torre com o diabo aqui. Aqui eu vou falar uma coisa, pessoal, que é assim, eles estão trazendo, tá? Não é para todo mundo, se não for para você, deixa para quem de fato é. Aqui pode ser que você está no relacionamento com alguém atualmente, mas você quer voltar para alguém do seu passado. E você sabe que essa pessoa também quer, né? Se você, por exemplo, deixar a pessoa que está com você atualmente para você voltar para essa pessoa. Mas pode ter um medo de arrependimento. Né? Porque assim como também teve coisa boa lá com a pessoa que você quer voltar com ela para o passado, também teve coisas aí não tão boas assim. Né? E você pode pensar que as coisas boas, ou melhor, que as coisas não boas, elas vão voltar a acontecer. E outros aqui, você pode não estar de fato ouvindo a sua intuição e permitindo que o medo, o diabo aqui, permitindo que o medo, ele venha atrapalhar você, ou você tem medo de o passo que você vai dar cause uma torre na sua vida. Assim, para você que tem chamada aqui espiritual, né, a gente sabe que a torre, ela acontece, né, porque existem mudanças, né, que vão acontecer na sua vida e tudo mais. Porém, não é nada catastrófico, assim como talvez você esteja pensando, ou de uma vez só, como você esteja pensando também. Porque a torre,
ela fala de algo inesperado, né? Que aí, dentro desse inesperado, às vezes a gente pensa que vai acontecer amanhã. Né? Se eu aceitar o chamado hoje, amanhã, minha vida está, assim, destruída, né? E não é sobre isso aqui, ok? Então, cuidado com os seus pensamentos aí. Veja o que é verdade e o que é ilusão. Que mais? Três de ouros e 4 de ouros. Interessante, né? Temos aqui uma progressão. Para você que tem a ver com o chamado, aqui está falando do planejamento, tá? Do planejamento que você precisa fazer. Bote aí na ponta do lápis, olha, ali ele está escrevendo, né? Com uma pena ali, traçando o que ele precisa fazer. Então aqui, se planeje para que você dê esse primeiro passo e aí, né, depois você vai dar o próximo passo, que é o 4 de ouros, que vai trazer a concretização do planejamento que você teve. E tanto serve aqui para a pessoa aí, né, do chamado, seja ele qual for, né, pode ser espiritual, pode ser o chamado de um estudo aqui também que você tem que fazer, né, um chamado de mudança de vida, né. E para quem tem a ver com a questão de reconciliação, seja afetiva, amorosa ou não, aqui veja como é que você vai fazer esse movimento e, de fato, faça o movimento. Ok, eles estão dizendo que é isso, tá? Vamos aqui saber qual é o conselho final dos trabalhadores da luz para você. Eles estão pedindo para falar os signos aqui, eu não sei se alguém está perguntando aí, tá? Mas aqui tem muito forte Escorpião, Capricórnio, Câncer também, tá? Gêmeos e Touro, ok? Vamos saber o conselho final para você? Conselho final para Câncer, por favor. Gratidão. Olha, aqui vem para você, Câncer, a carta do Pilar de Luz, que diz que as respostas elas estão dentro de você. Então aqui é o que a gente falou, é o próprio chamado, né? E essa carta, inclusive, ela fala de elevação espiritual, né? Então aqui, o que acontece? A resposta desse chamado aqui, ela está dentro de você. Tanto para a questão da reconciliação, quanto para as outras questões aí, né? Já que a leitura aqui, ela é geral. Então, se você tem dúvida, olhe para dentro de você. Não está pelo lado de fora a resposta, ok? Câncer, então é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.